Cá estamos mais uma vez, bloco de número 3 das aulas de grego koiné, o que alguns chamam de grego bíblico. Na verdade, grego bíblico está dentro da terminologia da classificação da língua grega que nós chamamos de grego koiné, porque o koiné não é reduzido meramente ao Novo Testamento ou à Bíblia. Então, nesse bloco, nós vamos dedicar a nossa atenção à questão das sílabas, acentos e outros sinais gráficos. Vamos começar pelas sílabas. Isso aqui é um assunto que, na minha opinião, você não deve dar tanta atenção. A gente vai me crucificar, vai me matar, mas isso daqui não é algo assim tão necessário quando você utiliza a instrumentalidade da língua. Eu sei que existem alguns casos que você precisa fazer para uma análise mais profunda. É válido sim o uso das sílabas e questões de tônicas e tonalidade, essas questões associadas ao assunto interpretativo. Mas, de maneira geral, isso daqui quase não é falado em universidades de teologia ou pessoas que se dedicam a essa língua específica ou essa variante aqui da língua grega, que é o koiné. Mas para falarmos aqui de maneira bem esmiuçada, eu vou ser bem simples nas questões para atender aí desde um público mais comum ou que não lembre das coisas ou que não saiba mesmo, até mesmo para aquele que é mais avançado venha recapitular. Então não perca um pouco de paciência os mais avançados, uma tolerância um pouco aí com a simplicidade daquilo que será ensinado aqui também, nunca é demais. Então sílaba aqui, a nossa definição é uma unidade sonora de um termo ou palavra, diz respeito ao som ou aos sons reunidos que são pronunciados em uma só emissão de voz. E da reunião das sílabas é que nós temos então uma palavra ou vocábulo. E aí nós temos uns exemplos, né? Como amor, benignidade, morto, ódio, palito, olá. E no caso do grego, um termo, nós devemos deixar bem claro aqui, ele tem tantas sílabas quantas vogais ou ditongos possuir. Assim, se a gente pega essa palavra que eu destaquei aí, que é logos, ela tem uma vogal e um ditongo. Eu sei que o ditongo são duas vogais, mas só para você entender. Na primeira sílaba aqui, da esquerda para a direita, nós temos uma única vogal, e da segunda sílaba, à direita ali, a gente tem o ditongo, né? Então, temos aí duas sílabas, uma contendo a vogal, e novamente eu digo a outra, contendo o ditongo. Nesse caso aqui, quando uma palavra é separada em sílabas, uma consoante que está sozinha, por exemplo, entre duas vogais, ela vai ter a tendência aí de se juntar à vogal que lhe segue. E aí temos dois exemplos. É Ró, Mé, Nós. Embaixo nós temos No, Mo, Di, Das, Ca, Los. Didascalos, no caso, né? É que não se atente tanto ao significado das palavras. Se quiser, você pode pesquisar. Não vou ficar falando aqui do significado de cada um desses termos. Até porque o nosso propósito aqui não é vocabulário ainda, é só para você ter entendimento das regras. Porque se eu te passar, além das regras, as informações referentes à tradução, vai ser muito conteúdo aí, pode bagunçar a tua cabeça. Então vamos ficar atentos aí meramente à questão silábica aqui nessa ocasião dessa aula. Temos exceções a esta regra anterior aí que eu disse, né, que são as palavras compostas. Temos aí três exemplos. Pros, ei, re. Pros, eu, re. Na verdade, né? Pros, eu, re. E temos aqui si, a, go, ge. Temos também met, é, ro. Temos também a, na, tre, o. Nesse caso aqui específico, deixando um pouco os anteriores,
temos aqui 2 ou 3 consoantes que se ajuntam à vogal seguinte, sempre que a palavra grega começar com elas, né? No caso aí é composta essa palavra aí por aná e estrefo. E nesses exemplos aí, de maneira geral, uma sílaba pode começar com vogal ou consoante, também pode finalizar com uma vogal ou consoante. Podem existir sílabas formadas só com uma vogal ou ditongo. E na língua grega, uma sílaba ela pode ser classificada também em outras questões. Em primeiro lugar, sílaba longa, que contém uma vogal longa ou um ditongo. E aqui temos 2 exemplos, né? Com sublinhado na parte que interessa, né? Quanto à vogal longa, ou a sílaba longa contém a vogal longa no primeiro caso, e no segundo caso tem um ditongo. No caso, o primeiro termo é anthropos. Segundo termo, doulos. E a sílaba breve ela vai conter uma vogal breve. E aí nós temos um termo que está bem frequente que talvez você já saiba o significado. Logos. Indo mais adiante, vamos falar também quanto aos acentos. A maior parte das palavras gregas elas levam, ou melhor dizendo, leva acento. Então, o acento no grego ele vai servir para indicar a sílaba tônica do termo. E aqui a gente deve destacar que, quanto a isso, o acento grego ele é diferente do acento em português. Porque no português o acento ele indica a sílaba tônica da palavra e caracteriza o som da vogal, enquanto que isso não acontece no grego, de acordo com alguns gramáticos. Então, falando aqui de alguns acentos gregos, vamos começar pelo agudo. Agudo aí não tem muita dificuldade, né? Porque na língua portuguesa nós temos um acento agudo que é igual, é o acento virado para o mesmo lado. Temos também um acento grave, e aí é o acento, no caso do português, é como se fosse o... Enquanto no português temos o sinal de crase, o acento de crase, aqui ele é chamado aqui de grave, mas não é crase, tá? Chamado de grave, só estou fazendo isso para você assimilar na sua cabeça de melhor maneira e decorar. Temos também um acento circunflexo, e aí temos 3 maneiras de escrever esse mesmo sinal, dependendo do manuscrito ou da fonte que você estiver consultando. Parece o nosso tio em português, ou parece um circunflexo arredondadinho ou o acento circunflexo clássico do português, né? Só para fazer paralelos, torno a dizer mais uma vez. Então, o acento ele é colocado em cima da vogal da sílaba tônica do termo, né? E caso ele venha a cair em cima de um ditongo, ele vai ser sempre colocado em cima da sua segunda vogal. E a gente observa isso aí no caso aí de dulon, né? Mas lemos aqui, ó, os termos aqui separadamente, né? Lam, ba, nei, tom, du, lon, a, cu, o, des, o, nes. E quando letras maiúsculas elas são acentuadas, a aspiração e o acento eles são colocados antes da letra e não em cima dela. E aí temos 2 exemplos aqui nesse slide. Primeiro aí temos a aspiração, né? Branda. Jesus. Você já deve saber o que significa isso aí, porque lembra bastante o termo em português, assim como o termo abaixo, né? Éfesos. Então observe aqui, no entanto, esses outros termos aqui. Temos urias, temos eunike, eua e Jacobos. São as únicas palavras gregas que não recebem acento escrito. São as proclíticas e enclíticas. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Palavras proclíticas são palavras monossilábicas, ou seja, com uma só sílaba. No slide aí está colocado aí com o sublinhado, né? O termo
o em primeiro e o terceiro termo, ek. Então, não tem acento próprio, são pronunciados juntos aí com a palavra que segue, né? A qual estão intimamente ligadas. Então, é rologos, ektheu. Temos também que ressaltar aqui que este grupo, nós devemos destacar que há 10 palavras gregas que nunca levam acento, e vamos destacá-las aqui, começando por essa parte aqui. As 4 formas do artigo. No caso, ro, que é equivalente ao nosso o, e o seu plural, oi, que é os, né? E no caso aí também o outro artigo, re, que significa no português a, e o seu plural, ai, as. Temos também aqui o advérbio de negação, no caso é o u, ou uk, ou ur, significa não. Então, observe, apesar dessa questão, a negação aí, como escrita aí, né? U, com acento, que é igual a não, e ocorre lá na segunda carta, ou segunda missiva, né, de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 17, onde aparece com esse acento aí, né? Temos 3 preposições também, no caso aqui é en, que é o nosso em, eis, significa o nosso para, e o ek, significa o nosso de. Não fique esquentando ou pensando que são muitas informações. Depois você revise, leia de novo aí o que está sendo falado, veja o vídeo de novo. Se você tem um roteiro, veja o roteiro. Leia antes e depois da aula, sempre que possível. Temos as 2 conjunções. Os, como, e o ei, se. Temos também as palavras enclíticas, como já dito, são aí, explicando elas, né? Agora são as palavras monossilábicas e dissilábicas, que geralmente perdem o seu acento e se pronunciam junto com a palavra que vem antes, porque são consideradas como parte dela. É que não entenda como que vistas juntas como parte, no sentido de que se fosse palavra colada ou não houvesse distinção, tá? Mas é no sentido de acentuação. Então, olha aí, ó. Agapas, me, ó, theos, estin, agathos. Então, temos o estin ali também, né? A este grupo aqui devemos destacar que a maioria das formas do verbo, né? Devemos destacar aí, acrescentar, né? Incluir. A maioria das formas do verbo eimi. Esse termo eimi ele é traduzido com 2 palavras, né? Geralmente no português. Que é o eu sou. Geralmente é utilizado em textos bíblicos junto com o termo ego, ou que alguns dizem ego, né? Não vou ficar aqui com um brilhantismo na questão da pronúncia. Já falamos muito dessa questão de pronúncia, que há muitas discordâncias. Essa aqui é uma língua morta. E todas essas coisas que já falamos, né? Mas aí quando esse ego em mi são vistos juntamente, como aí no caso de João 4,26, a gente tem uma super ênfase, onde a pessoa geralmente diz, eu realmente o sou, e aí no caso aqui é da boca do próprio Cristo, né, que remete e faz um paralelo com o texto de Êxodo, não falha a memória, ali na questão de Moisés, quando o Deus Pai se apresenta, Yahvé, né, como o eu sou, né, e aponta para a eternidade. E Cristo utiliza a mesma terminologia, mas só que falando aqui em registro, né, melhor dizendo, a fala dele é registrada em grego, destacando essa questão dessa ideia hebraica, né? Então, o Eimi, o eu sou, no tempo presente, deixando um pouco essa questão de informação e curiosidade de lado, passemos aqui a continuidade. A maioria das formas do verbo teme, que significa eu digo, né? E aí você pode conferir aí nos textos gregos de Atos e 1 Coríntios destacados aí. Temos as formas do pronome pessoal mu, que é o meu, moi, para mim, me, que é o nosso me, tu, que é o teu,
só I para, ti, né, no caso, e o sé, que é o nosso T. Temos também o pronome indefinido, tis ou tis, alguém, e ti ou ti, alguma coisa. E pode acontecer, por fim, eu fecho aqui essa lição para a gente não ficar com muita informação. Pode acontecer que enclíticas elas transfiram seu acento para a palavra anterior, fazendo com que esta, né, ela venha a ter dois acentos. Então vamos ver aqui alguns exemplos, né? Temos o caso aí nessa frase. Anthropos estin soma mu. E aí, pelas questões de sublinhar, você pode perceber e consultar num léxico, né? Não sabe a forma das palavras, você veja lá depois. E aí nós encerramos essa primeira parte aqui das questões de sílabas, sinais gráficos e acentos. E continuamos, acredito, em mais 2 aulas para falar um pouco disso. Então, mais uma vez agradeço a atenção e até logo.